Paz do Senhor, irmãos. Quero ler aqui em Gênesis, capítulo 2, o verso 18. Deus falou assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na minha versão está assim: uma auxiliadora que complementa. Nesse versículo nós temos aqui o início, o embrião da primeira família. O Senhor criou. E Ele olhou para Adão e falou: não é bom que ele esteja só. Foi o primeiro não é bom. Até então tudo estava bom. E aí Deus observou a vida de Adão. A gente conhece a história, sabe que o Senhor fez a Eva para o Adão e criou essa família num jardim que ele visitava na viração do dia. Nesse jardim não tinha dor, não tinha espinho, não tinha perigo algum. Era um jardim cheio da presença de Deus. Eva significa mãe da vida. Ela foi a primeira mãe. E ela teve a responsabilidade de criar seus filhos. Até então, ela só observava a multiplicação nas plantas, nos animais. Mas dela viria as próximas gerações. E eu acredito que não passava preocupação nela, porque ela pensava, né, eu vou criar meu filho aqui, nesse jardim. Só que a gente conhece a história. A gente sabe que Eva foi tentada. E Eva cedeu à tentação. E hoje Deus quer dizer para você: a família continua sendo uma ideia minha. Assim como eu formei a primeira, eu formei a sua. Continua sendo uma boa ideia. E o que Eva não conseguiu num jardim perfeito, você em Jesus está conseguindo. Você está formando uma família resguardada em Deus. As pessoas falam, mas uma família num tempo desse. Não tinha televisão na época da Eva, não tinha escola para ter má influência. Mas os filhos de Eva foram os protagonistas do primeiro grande assassinato, da tragédia. Mas o que deu errado? O que aconteceu nesse jardim perfeito? A tragédia aconteceu naquela família, sem má influência, sem nada. E aí você pensa, será? Por como que eu posso crer que a minha família está segura? Porque em Jesus e na vitória de Jesus naquela cruz, o jardim agora é nossa casa. O jardim somos nós. E Jesus venceu aquela serpente. Ainda hoje essa serpente se levanta contra nós e faz ofertas, e faz sugestões, e faz a gente acreditar que a gente está perdendo, que a gente está por baixo, que Deus está sendo injusto com a gente, que está negligenciando a nossa casa. Quando essa serpente se levantar, você vai dar uma resposta que todos nós gostaríamos. Você já pensou se Deus permitisse que o tempo voltasse e deixasse a humanidade inteira assistir Eva conversando com a serpente? Eu acho que ia ser assim, pior que Brasil e Argentina. A gente ia se segurar assim, e na hora que a Eva pensasse em pegar o fruto, nós, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, Eva. A gente ia olhar assim, ó, morder a mão. Você já pensou se a resposta fosse outra? Se a Eva, com todo mundo assistindo, ela olhasse para a serpente e falasse assim: não, você está errada. Eu confio em Deus. Se Ele falou para eu não comer, é porque eu não preciso dessa árvore. Eu confio nele. Ele tem o melhor para mim. Eu preciso saber o que eu sei hoje. Eu tenho propósito. E tudo que Ele fez tem propósito, serpente. E eu confio no propósito dele para mim e para minha família. Eu acho que a gente ia gritar um gol, assim, a gente ia aplaudir Eva e falar: isso, minha filha, era isso que era para você responder. Deus não vai voltar ao tempo e não vai ter esse momento da gente assistir a Eva. Mas a gente de hoje tem a oportunidade de responder desse jeito para a serpente que tem se levantado. Quando o diabo se levantar e falar: tá errado, tá injusto, você tá perdendo, você vai olhar e vai responder assim, ó: eu confio em Deus, eu confio nele. Não importa se parece que eu estou perdendo,
Parece que está sem propósito. Parece que está fora de controle. Mas sabe, eu confio nele. Eva não respondeu isso. Mas nós, na nossa casa, na nossa família, nós vamos responder isso para Deus. Olha, eu estou sentindo que está tudo dando errado, Deus. Parece que eu estou perdendo. Mas eu confio no Senhor. O Senhor nunca me decepcionou. Imagina o privilégio quando Caim e Abel eram criança e perguntavam alguma coisa que Adão e Eva não sabiam responder. E ela falava assim, falta só um pouquinho para a viração do dia. Você pergunta para Deus que Ele está chegando aqui no jardim. Pensa que fácil. Era só, não, peraí, vamos perguntar para Deus, meu filho. Aí você pensa, isso era um privilégio de Eva. Privilégio é o nosso. Que o maior dos espíritos habita em nós. Privilégio é o nosso, que falamos com o nosso Deus frente a frente. Privilégio é o nosso, que a gente sabe que o maior dos espíritos que levantou Jesus da morte é o Espírito que habita em nós e nos dá toda a sabedoria e ciência para ensinar os nossos filhos. Jesus, quando subiu, Ele disse, não vos deixarei órfãos, eu vos darei o meu Espírito, e o Espírito vos ensinará todas as coisas. E o que te impede de falar, meu filho, vamos perguntar para Deus, hoje, no jardim da sua casa. Pergunta para Deus, consulta Deus. O que Eva não conseguiu no jardim. Criar uma família livre de tragédia, livre de assassinato, de inveja e ciúme. O que ela não conseguiu no jardim perfeito, você está autorizado em Jesus para conseguir neste século, no meio do rumor da guerra, no meio do conflito, no meio do caos, de pandemia, 2024, nesse governo, com esse café desse preço, Deus te autoriza a viver uma família plena e triunfante. Porque o jardim não tinha espinhos, mas o nosso Jesus venceu até os espinhos naquela cruz. Ele suportou aquela coroa. Não teve um momento que ele arranca ela e fala, não, mas isso aqui não. Ele ficou com aquela coroa na cabeça para te falar, o espinho nasceu através do pecado, mas olha o que eu faço com esse espinho. Eu venço ele. Eu venço todo espinho que se levantar contra a sua casa. Eu venço, porque na minha vitória você esmagará a cabeça da serpente. Na minha vitória você criará filhos para o arrebatamento. Quando te perguntarem filhos neste tempo, você diz, eu não estou os criando para a terra, eu estou os criando para o céu. Essa é a resposta de Deus para nós. É isso que Ele tem para nós. Na família de Eva entrou inveja e ciúme por causa de uma oferta. Abel deu uma oferta agradável. Abel agradou a Deus. Aquilo que subiu ao céu subiu como um aroma suave. Mas Caim não conseguiu agradar a Deus, porque ele não queria dar o melhor que ele tinha. Não estava disposto a entregar o que ele tinha de melhor. E Deus conhece o coração. Foi na fraqueza de Caim que a gente viu o desfecho dessa história. Deus disse, não me agradei da sua oferta. A do seu irmão, por que a de Abel agradou? Por causa do cheiro suave da renúncia. Eu não sei se você perguntou para Jesus, mas Ele vai te responder duas coisas nessa noite. Do que você precisa desistir e o que você não pode desistir. Do que você não pode desistir. Primeira coisa que você não pode desistir é de Jesus. Jesus tem que estar na sua mesa. Não tira Jesus da sua mesa. Momento daquela oração, um simples em nome de Jesus, amém. Agora vamos comer. É Jesus na sua mesa. Não tira Jesus de dentro do seu carro. É aquela coisa, Jesus, tem misericórdia desse motoqueiro, Jesus, senão ele não dura até o final do dia. É Jesus dentro do seu carro. Jesus, vamos comigo que hoje tem um gigante e 2 leões para a gente matar. Vamos comigo, Jesus. Não tira Jesus de dentro do seu quarto. Boa noite, Jesus. Se não fosse a tua mão, você quase dormindo ali já, e você fala, se não fosse a tua mão hoje, Jesus, eu não sei onde eu estaria. Obrigado, Jesus. E você adormece na presença dele. E você acorda, ele já está lá, e você diz, vamos comigo.
Não tira Jesus do seu quarto. Não tira Jesus da sua mesa. Não tira Jesus do seu carro, do seu dia a dia. Não tira Jesus de dentro da sua casa. Onde você pensa que vai com esse barquinho sem Jesus? Que chance esse barquinho tem sem a presença de Jesus dentro desse barquinho? Não desista de Jesus. Família, o que é família? Deus foi falando no meu coração e isso é tão forte. A Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Você está ligado na terra a algumas pessoas. E essa aliança, ela é um laço, ela é forte. A sua bênção, ela vai passar pela vida dessas pessoas. O seu milagre passa pela vida dessas pessoas. Essas mesmas que estão vindo aí na sua cabeça. O milagre deles é o seu. A realização deles é a sua. É por eles que você vai se levantar como Abacuque e vai dizer assim: eu me porei na torre de vigia até que o Senhor Deus me responda. É por esses que estão vindo aí na sua mente que você vai se colocar na presença de Deus e vai dizer: Deus, eu não desisto daqueles que o Senhor entregou na minha mão. Jesus não vai perguntar lá no céu: cadê aquele carro que eu te dei? Era bonito, eu lembro. Cadê aquela casa tão bonita que eu te dei? Não, ele não vai perguntar por nada disso. Deus vai perguntar: cadê o seu irmão? Como ele perguntou para Caim: cadê seu irmão? Deus vai perguntar: cadê aquelas pessoas que eu confiei na sua mão? E é essas pessoas, por essas pessoas, que a gente vai se encher tanto de Deus até transbordar nelas. É por essas pessoas que a gente vai insistir na sala do trono de Deus. Quando a presença de Deus estiver longe, quando eles não estiverem cheios da presença de Deus, nós vamos clamar pela presença de Deus sobre a vida deles. Quando eles não quiserem ouvir Deus, nós vamos buscar incansavelmente a voz de Deus para falar de Deus para eles. Quando eles não quiserem olhar para Deus, nós iremos clamar diante de Deus: olhe para eles, Senhor. Olhe para eles, meu Deus, porque eu não desisto deles. Não desista da sua família. Não desista das pessoas que Deus colocou na sua mão. Na maior parte do tempo, parece que não vale a pena. Não compensa. Não tem retorno. Eu acho que não chega um dia que nós, como filhos, conseguimos chegar para um pai e para uma mãe e falar assim: então tá aqui, fechou, cumpriu, pagou, né? Tudo que você fez por mim, mais isso aqui, toma mais isso aqui que é para me ficar por cima ainda. Não chega esse dia. Quando você pensa assim: agora eu não vou mais precisar da minha mãe e do meu pai. É aí que você precisa mais. Mas quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa dos nossos pais. A conta nunca fecha. A gente não vai pagar essa conta. Mas não compensa. Não vale a pena. E tem hora que dá vontade de sumir. Vocês já ouviram essa frase? Um dia eu vou sumir. Eu ouvi muito isso. Eu vou sumir. Vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. Dá vontade. Mas sabe por que você não some? Porque Deus não te deu esse direito. Você é chamado para amar essas pessoas. Levantado para levantar essas pessoas. Você foi capacitado para capacitar essas pessoas. Ungido para derramar unção sobre essas pessoas. Não dá para desistir. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Hoje em dia é muito fácil. Em questão de minutos você assina um divórcio. Discute ali a partilha dos bens. Quantos dias cada filho fica. No mundo natural é muito fácil. Mas Deus não nos autoriza a isso. Deus está dizendo: não desiste. Semeia. Planta ali, continua ali, insiste ali, porque você foi levantado para amar essa pessoa. Você já parou para pensar que a sua missão, o seu chamado é amar? E tem algumas pessoas que você não tem escolha de amar. Você tem que amar. Essas pessoas são suas. Deus as deu a você e Ele vai cobrar, Ele vai perguntar por elas. Elas você tem que levar para o céu com você. O resto das coisas nós vamos deixar aqui. Mas tem um grupo de pessoas que vai ter que entrar com a gente lá. Nós vamos ter que apresentar esse povo para Deus. E Deus não quer que a gente abra mão dessas pessoas. Não desista de Jesus. E não desista da sua família. Essas são as coisas das quais você não pode desistir. Tem algumas coisas das quais nós vamos desistir hoje.
na presença de Deus. Nós vamos desistir do reconhecimento humano. Porque se a gente escolher Deus, a gente tem inimizade com este mundo. O mundo não aplaude a palavra de Deus. O mundo não ama a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus e ela arde, ela corta, ela ilumina a escuridão, e eles não gostam disso. O mundo nos odeia. Então, se a gente quiser agradar o mundo, nós iremos desagradar a Deus. A nossa oferta agradável diante de Deus é a nossa renúncia. Renúncia da própria vontade. Renúncia do que a gente deseja fazer. De todas as ofertas e manjares que tem neste mundo. Nós desistimos disso na presença de Deus. Nós desistimos de tudo que esse mundo oferece. Nós desistimos dos likes, dos seguidores e de tudo que vem com isso. Nós desistimos deste mundo para ganhar a vida do porvir. Nós somos pessoas que desistiram de ganhar aqui. Desistiram das riquezas e tesouros deste tempo para ganhar os tesouros escondidos em Deus. A Bíblia fala porque a nossa aflição momentânea não é para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Desista de agradar este mundo, porque no dia que a gente for aplaudido no mundo, tem alguma coisa errada. No dia que você pregar para pessoas ímpias e essas pessoas falarem assim: nossa, que bom isso que você falou, afagou aqui dentro, afagou o meu ego, aí está errado. Aí a gente vai ser chamado para pregar ali de novo, e isso é um indício que deu errado a pregação. Agora, se você pregar no lugar e as pessoas não quiserem nem mais ver sua cara naquele lugar de pecado, é porque a palavra produziu o efeito dela. Ela arde, ela corta, ela constrange, ela envergonha. Então, o reconhecimento humano, nós temos que dizer: eu desisto dele. Eu desisto daquilo que Jesus não me deu. Foi essa a desistência que a Eva não desistiu. Se a Eva tivesse desistido daquela árvore e tivesse aceitado todo o resto, a gente ia estar, não vamos nem pensar muito sobre isso, que não faz bem, né? Mas pense comigo, ela podia ter desistido daquilo que Deus não deu. E é muito fácil atacar ela. Eu, quando eu estou muito assim, eu estou sem inspiração para uma pregação. Aí é só eu começar a pensar mal da Eva, que aí a palavra me bate até. Porque o que? A Eva é eu, a Eva é você. E aí a palavra vem contra nós. E aí nasce uma linda pregação. A Eva somos nós. Eva é toda vez que você não desiste daquilo que Deus disse que não é seu, não quer te dar. Aquilo ali não é para você, porque o resultado daquilo ali é morte. Desiste daquilo que Deus não quer que seja seu. Deus não nos deu aquela árvore, e a gente pode até fazer um biquinho por isso, mas Ele nos deu Jesus. Então tá tudo certo. Ele é nossa herança em Deus. Ele nos deu uma família. Ele nos fez chamar Deus de Pai. Ele virou o primogênito entre muitos irmãos. Ele, pelo pecado de um homem, a Bíblia disse, entrou o pecado no mundo. Mas pela obediência de um homem, nós fomos libertos do poder do pecado e do poder dessa morte. O que eu tenho em Jesus nem se compara ao que está fora dele. Eu tenho Jesus e eu não preciso de mais nada. Eu tenho Jesus e isso é mais do que suficiente. Eu lembro de uma vez quando Deus começou a gerar em meu coração ter filhos. Eu falei, eu estava aqui sentada na segunda fileira e eu pensei: Jesus, vou dar o que para essa pessoa? O que eu vou deixar? O que eu entrego? Ele falou: entrega a mim. Você vai dar Jesus para os seus filhos. E como que eu questiono isso? Isso é pouco? O meu tesouro é Jesus. E é Jesus que eu vou passar para frente. E é Jesus que eu vou entregar. E como que eu passo Jesus? Tendo Jesus, conhecendo Jesus. Jesus vai deixar seu barquinho balançar algumas vezes, para você ensinar para alguém que Ele é terra firme. Ele é terra firme. Que Ele é um firme fundamento. Só quem já balançou num temporal com Jesus sabe falar com propriedade. Um dia você vai olhar para uns olhinhos tão inocentes e você vai dizer: olha, eu lembro, a Helena era recém-nascida, eu estava orando com ela no meu colo. Eu falei: filha, existe um amigo que você vai ter
que Ele é maravilhoso. É o Espírito Santo, filho. Eu comecei a explicar para ela quem era o Espírito Santo para mim. E aquilo ali me encheu de emoção. E eu pensei assim, eu sei que Ele é meu amigo, porque Ele já chorou tantas vezes do meu lado e intercedeu por mim com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente pergunta, Deus, por que essa tempestade desse tamanho, Deus? Deus, por que essa onda se levanta contra a minha família? Se foi o Senhor que me fez entrar nesse barco. Se a gente lê, Jesus entrou com aqueles discípulos dentro daquele barco. Às vezes a gente pergunta, Deus, mas não foi o Senhor que me deu esse casamento? Não foi o Senhor que formou a minha família? Senhor, por que a família, essa família é de Deus? Por que essa onda, Jesus? Por que esse vento? E aí se levanta tanta coisa contra a nossa casa. Aí você fala, mas Jesus não está aqui? Foi a pergunta dos discípulos. Os discípulos falaram, o Senhor não se importa que a gente morra? Está nem aí? E a Bíblia fala que Jesus se levanta e Ele fala para o vento, vento, para. Mar, ó, shh. E foi assim que o mar acalmou. E o vento silenciou. E aqueles discípulos ficaram perplexos, olhando para Jesus e falando assim, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades na sua vida, na sua família, na sua casa, vai ser para te mostrar quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem. Vai ser para você olhar para os seus e falar assim, ó, Jesus é um firme fundamento, constrói a sua casa em cima dele. Pode construir, eu sei do que eu estou falando. Constrói a sua casa na rocha que é Jesus, porque essa casa não vai vir a balançar. Se balançar não cai. A palavra diz que prudente é o homem que constrói a sua casa na rocha. Ele é um firme fundamento. Eu vou contar o seu testemunho aqui em cima agora. A onda veio, o mar se levantou, o barco balançou, mas a sua casa, a sua vida estava firmada em Jesus. E aí a tempestade acabou, mas você não. Você continuou aqui. Por quê? Porque sua casa estava segura em Deus. Não foi assim que aconteceu? Não é esse o nosso testemunho? Jesus é uma fundação firme. Então constrói a sua casa baseada em Jesus. Baseada em quem Ele é. Quando eu escolho Jesus, um monte de coisa fica de lado. Jesus exige exclusividade. Uma casa que recebe Jesus, que aceita Jesus como o dono, como o centro, não é guiada por um coração enganoso. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Uma casa que tem Jesus como fundamento, é fundamentada não nos devaneios e na emoção de um coração. A casa que tem Jesus como fundamento, ela é baseada no próprio Jesus. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. E Ele é um pão que nós temos que nos alimentar dele. Nos alimentar de toda palavra que procede da boca de Deus. A casa que tem Jesus como fundamento, fala dele, se alimenta dele, se move nele e vence como ele venceu. Caminha de vitória em vitória. Não tem garantias de sempre calmaria. Não tem garantia. O próprio Jesus falou assim, ó, não vou mentir para vocês não, vou ser bem sincero. Linguagem de agora. No mundo vai ter muita coisa que vai vir contra a sua vida. Vai vir muito BO, muita coisa para resolver. Mas fica corajoso, esteja animado, sorria. Eu venci o mundo. Eu venci tudo que vai se levantar contra a sua casa. O leão da tribo de Judá, ele ruge alto. Se a serpente vir rastejando com aquele chiadinho dela, ela vai ter que ouvir o rugido do leão da tribo de Judá. Ela vai ter que ouvir o leão rugir para defender a família dele. E quem é a família dele? Fala, eu sou família dele.
Então no dia que a serpente se levantar, você vai declarar na sua casa: sinto muito te informar, mas aqui não. Porque aqui nós temos o leão que ruge mais alto para me defender, para defender a minha casa. E quando as ondas se levantarem contra nós, nós saberemos que apesar do balançar do vento, que apesar de não ser fácil, se a gente estudar um pouquinho, o mar da Galileia, ele é até conhecido como um lago, porque ele é muito calmo. Ele não é dessas tempestades. Mas o que explica aquela tempestade repentina são os ventos que vêm lá dos montes, lá do Hermon, e se encontram com o calor que tem ali. E aí o choque das temperaturas fazem subir ondas de até 2 metros. E ali o mar da Galileia naquele momento revelou a vulnerabilidade do ser humano. Vão ter situações que vão revelar a nossa vulnerabilidade. O Espírito Santo vai te trazer à memória neste momento situações em que você se sentiu tão vulnerável, você se sentiu tão impotente. Você pensou assim: eu não posso nada, tudo que eu tentar agora é em vão diante do poder disso tudo que eu estou vivendo. Imagina a impotência e a vulnerabilidade que aqueles discípulos experimentaram dentro daquele barco. Não tinha o que fazer mais. Pescadores experientes que conheciam a região se desesperaram, ficaram estarrecidos, assombrados, porque não era onda pequena. E a vulnerabilidade do ser humano, ela fica exposta em muitas situações. Uma dívida muito alta que você não consegue pagar, uma demissão inesperada, a doença de um filho. O que eu faço agora? Como eu faço agora? E aqueles discípulos sentiram o tanto que são impotentes, o tamanho da mão deles diante do tamanho daquele mar. O vento, o barulho daquele vento, eu imagino que eles não conseguiam ficar sentados, nem mesmo deitados. Era um vento tão forte, que balançava tanto, que eles eram sacudidos, jogados de um lado para o outro. Tem situações que faz a gente se sentir desse jeito, exposto. A nossa fraqueza está aqui, ó. Nossa vulnerabilidade está aqui. Jesus aproveitou esse momento da tempestade para mostrar que Ele é Senhor das tempestades. E Ele quer dizer a você nesses dias, talvez você esteja no meio de vulnerabilidade. Talvez você se sinta pequeno diante dos desafios que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua casa. Mas Jesus te diz nessa noite: o vento e o mar ainda conhecem a minha voz. Eles me obedecem ainda hoje. E terra firme, eu acho que o que mais uma pessoa ia querer na vida dela, depois de uma tempestade, é chegar na terra firme. É beijar o chão assim e falar assim: eu não acredito que eu saí daquele mar. Você pensa: eu quero pisar no chão, me sentir firme no chão de novo, depois que passa por toda aquela agitação. Jesus te diz nesta noite: a sua terra firme sou eu. A terra firme onde está edificada a sua casa, a sua família, sou eu. Eu sou o seu chão firme. E eu estou aqui para fundamentar, para segurar, para acalmar a tempestade que se levantar. A sua vulnerabilidade é uma oportunidade para que Deus aperfeiçoe seu poder. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí é que você está forte. A Bíblia fala isso, porque Ele entra e faz o que só Ele pode fazer. Quando a gente se rende, a Bíblia fala: pare de lutar, aquiete-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei engrandecido entre as nações. O Senhor quer dizer para nós: a sua fraqueza não me limita. Aquilo que tem te feito balançar não me derrubou do trono. Continuo firme, sustentando o universo com a palma das minhas mãos. Este é o fundamento que a nossa casa precisa nos dias de hoje. O que dita as coisas dentro da nossa casa é a firmeza da força de Jesus Cristo. A bolsa de valores, os jornais, eles ditam lá fora. Aqui dentro da nossa casa, no nosso jardim, tem a presença de Jesus Cristo.
nós desistimos do mundo e aquilo que Deus não nos deu, para receber aquilo que Ele nos deu. Jesus é um firme fundamento, e Ele gravou isso no nosso coração, no final de cada tempestade. No final de cada tempestade, ficou escrito em nós: Jesus é digno da minha confiança. O barco balançou, eu tive medo, mas Ele segurou o barco. E eu repito a pergunta para você: aonde você vai nesse barquinho sem Jesus? Aonde você pensa que vai? Não tira Jesus da sua mesa, não tira Jesus do seu carro, não tira Jesus do seu quarto, não tira Jesus da sua vida. Não desista de Jesus. E não existe a opção de desistir do chamado de Deus para a sua história. O chamado, nós não temos um chamado. O pastor Luiz Hermínio falou essa frase uma vez e guardei no meu coração. Você não tem um chamado, é o chamado que te tem. E o chamado te tem. Qual é esse chamado? Cuidar, honrar, amar e levar para o céu essas pessoas que Deus tem colocado para caminhar com você. Porque o laço que Deus colocou entre nós e os nossos filhos, entre aquela casa, aquele lar, aquele jardim, esse laço faz com que todas as bênçãos passem e fluam de um para o outro. Deus sabe que a realização do sonho de algumas pessoas é a sua. Deus sabe que nós vamos vencer. Aqui não é o Éden, mas Jesus tem feito, a presença dele tem transformado a nossa vida no jardim do Senhor. A Bíblia diz: você é jardim selado, fonte regada, é você. Nós somos como um jardim fechado da presença de Deus. Os ataques e os ventos que vêm lá de fora podem até fazer uma tempestade no lago, que é geralmente pacífico, mas não tenha medo. A garantia é: a presença de Deus vai com você. O Emanuel é o Deus conosco. Eu terei aflição, mas Ele vai comigo. E eu vou vencer tudo que Ele venceu. Eu quero te convidar para ficar de pé. E nós vamos falar diante do Senhor nesta noite. Eu desisto do que o Senhor não quer que seja meu. Eu desisto do reconhecimento e da glória que o Senhor não me deu. Jesus não me ofereceu a glória, porque Ele disse: a minha glória não darei a outro. Então eu desisto da glória que é só tua. Eu desisto do aplauso que é só teu. Eu desisto dessa árvore que parece que o fruto é bom, parece ser bom para comer, mas eu desisto dos pratos de Satanás. Eu desisto. Quem sabe você, homem, marido, o diabo tem colocado um prato para você, para que você desista da sua casa. Mas você vai dizer hoje na presença de Deus: eu desisto desse prato, mas não desisto da minha casa. Você vai desistir daquilo que Deus não te deu e vai agarrar com toda a sua força aquilo que Ele colocou na sua mão. Ele te deu vidas, Ele te deu pessoas, e Deus não te autoriza a desistir deles. Não desista da sua casa. Não desista do seu filho. Não desista desse parente pelo qual você tem orado. Continue na torre de vigia. Até quando? A palavra diz: até que Deus me responda. Até que Deus te responda. Clame pela presença de Deus para quem já desistiu dela. Clame pelo olhar de Deus para quem já não quer mais olhar para Deus. Continue insistindo por esta vida. Continue clamando por esta pessoa. E hoje nós vamos reafirmar a nossa escolha. Jesus, eu não desisto de ti. Eu não desisto da tua presença. Tu és tudo o que eu preciso. Tu és tudo o que eu quero. E nesse barco tem Jesus. Nessa casa tem Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos o teu nome nesta noite. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração, porque o Senhor ainda se importa em nos falar. O Senhor se importa com as nossas questões do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua palavra frutifique no coração de cada um nesta noite, a começar em mim, Senhor. Deus, não deixe eu desistir, Senhor. Não deixe eu desanimar, Deus. Me ajuda a amar quem o Senhor me chamou para amar, Deus. Me ajuda a cuidar
de quem o Senhor me entregou para eu cuidar. Me ajuda a zelar daquilo que é para eu zelar. Senhor, nós desistimos das ofertas de Satanás. Nós desistimos daquilo que não é nosso. Não é para ser nosso. Não é para provar. Não é para experimentar. É para se afastar. Nós desistimos daquilo que o Senhor não nos deu. E nós queremos segurar firme em nossas mãos aquilo que tens entregado para nós. Até o grande dia em que nós nos apresentaremos diante da tua face e diremos: está aqui, Senhor. Está aqui o filho que o Senhor me confiou. Está aqui, Senhor, a filha que o Senhor me entregou. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que não desistimos de Jesus Cristo. Eu quero Jesus na minha mesa. Eu quero Jesus dentro do meu carro. Eu quero Jesus no meu quarto. Eu quero Jesus de manhã. Eu quero Jesus de tarde. Eu quero Jesus de noite. Eu não abro mão de Jesus na minha vida. Nós queremos dizer que a nossa casa está construída na rocha inabalável, que é o Senhor Jesus. Nós queremos testemunhar e declarar nesta noite, com toda a autoridade, que a nossa casa já passou por vento, sim. Já passou por tempestade, sim. E doeu sim. Mas eu venci em Deus. Ele é o meu firme fundamento. E eu hoje tenho gravado em minha alma que Ele é digno da minha confiança. E que ondas podem se levantar, mas esta casa está firmada na rocha inabalável. O teu trono é eterno e não tem fim. Senhor, nós venceremos neste tempo, nos últimos dias, o que Eva não venceu no jardim. Nós venceremos neste tempo, na vitória de Jesus. Por quem Jesus Cristo é. Porque o Filho se nos deu, o menino nos deu. E o seu principado, o seu governo não terá fim. Sobre a nossa casa tem agora o sangue derramado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dentro dos nossos lares a serpente pode até sussurrar, mas o leão da tribo de Judá ruge. Ele ruge mais alto. Nós venceremos todas as aflições deste mundo, porque o Senhor venceu por nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O maior dos espíritos hoje me chama de casa. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Os meus filhos serão ensinados pela inspiração do Espírito Santo. Eu vou te encontrar, não é só na viração do dia, mas o Senhor estará comigo durante todo o tempo, porque o Senhor disse: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.